descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho da terça-feira. Também boa noite àqueles que nos acompanham nas mídias sociais. E antes de qualquer coisa é importante desligarmos os nossos celulares, porque ele vai tocar, não falha. E então é melhor nos ligarmos com Jesus e nos prepararmos para o trabalho de hoje. A assistência social, que cuida de 300 famílias, né, assistidas, sempre está pedindo alimentos para a cesta básica. Então é importante, sempre que pudermos, trazermos alimentos que compõem a cesta básica. Ele pode ser doado também em espécie na livraria, através do Pix. E nós aqui da terça-feira, nós estamos na campanha da lata de óleo. Então, aqueles que vierem podem trazer ou também fazer a doação em espécie na livraria. O curso profissionalizante das segundas-feiras está precisando de voluntários que saibam costurar. E então, o nosso trabalho de hoje, a leitura da mensagem do Evangelho e prece inicial com a nossa querida Maria Helena, a vibração dos passes das águas e a prece final com o Ronaldo, nosso companheiro. E o tema da palestra hoje é a felicidade que a prece proporciona, que será feita por mim, Tadeu. Tá bom? Que tenhamos um bom trabalho. Maria Helena, por favor. Boa noite. Da obra O Consolador. Da obra O Consolador, pelo Espírito Emmanuel,
o médium Francisco Cândido Xavier. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Item 23, Santo Agostinho, Paris, 1861. A felicidade que a prece proporciona. Vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vós anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. E assim, depois da leitura do Evangelho, que já nos acalma e nos prepara para o trabalho da noite, vamos fechando nossos olhos, respirando fundo, serenando nossos corações, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo ao nosso anjo guardião que nos possibilitou estar aqui essa noite, apesar dos empecilhos. Que o Evangelho do Cristo nos abençoe, ilumine o Tadeu na sua palestra de hoje e que esse Evangelho cale fundo em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Bom, quando a gente fala da prece, na nossa vida profissional e social, na atualidade, ela é repleta de compromissos. Nós falamos muito na nossa necessidade de mudanças, na qualidade de vida, na aquisição de novos paradigmas, mas muitas vezes nós deixamos para trás aquele valioso recurso que é o da oração. Nós deixamos com que a nossa vida, os seus problemas toquem para frente, mas nós deixamos para trás esse recurso valioso que é o da oração. Nós caminhamos com insegurança, com os medos, com as ansiedades, com as tristezas, continuamos sempre repletos de problemas, pouco valorizando o recurso da oração e da fé. Nós acabamos nos envolvendo com os nossos afazeres e deixamos de lado essa ferramenta valiosa, que é uma fonte de renovação das nossas energias, que nós acabamos perdendo pelo dia a dia, da maneira como vivemos. Nós devemos então acreditar em Deus, cultivar a fé, orar, deixar acender em nosso interior essa vontade, a certeza de que Deus enviará os bons espíritos que irão nos proteger, que irão nos orientar em todas as situações. E nós acabamos de ler agora aqui no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, que é a felicidade que a prece proporciona. E um dos trechos mais importantes que ele diz assim: a prece é um orvalho divino, que aplaca o calor excessivo das paixões, filha primogênita da fé,
ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. Olha só que profundo isso. Então, na colocação de Santo Agostinho, ele nos diz que é nosso dever estarmos sintonizados com o real objetivo das nossas vidas, que é o progredir sempre. Nós estamos aqui, na verdade, para progredir, como disse Jesus, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é. Então Jesus pede para que possamos progredir, para que possamos trabalhar e progredir, para avançarmos. A nossa origem, na verdade, ela é divina. Nós temos dentro de nós a centelha de Deus. Então, como espíritos imortais que somos, porque a doutrina espírita justamente ela prega a reencarnação, então se existe a reencarnação, o que somos nós hoje, esse corpo, na verdade, ele abriga aquela partícula de Deus que está dentro de nós. E quando esse corpo deixa de existir, aí sim a nossa identidade espiritual é que irá para a pátria verdadeira, que é a pátria espiritual. E aí sim, reencarnamos novamente, então nós somos imortais, porque o nosso espírito, essa partícula de Deus, essa centelha divina que somos, uma vez criada, nunca mais morre. Então nós somos imortais. Então nós temos a certeza, nós temos a ciência de que existe uma programação divina na qual nós estamos inseridos e naquela que ajudamos a preparar quando nos preparamos para a reencarnação. Então, se fizermos essa ligação com Deus, através da oração, com os nossos corações puros e praticarmos o bem, entraremos em contato com essa fonte divina que Santo Agostinho falou, cujo orvalho nos alcançará. E como resultado dessas nossas orações, passamos a compreender essa transitoriedade da vida, a rapidez com que o tempo se esvai, nos acalmamos, sentimos a ajuda divina que sempre chega a nós, somos alimentados pela esperança, pelos pensamentos otimistas e renovadores, pelo entusiasmo da vida. E na verdade, nós não vivemos sem os problemas. Os problemas fazem parte do nosso dia, mas eles fazem parte do nosso progresso, do nosso crescimento interior. Mas esses problemas, eles podem ser atenuados ou até modificados através da oração e da prática do bem nas nossas vidas. Sendo possível, então, encarar todos esses problemas não como fardos pesados, mas como desafios para tornar a nossa vida mais plena. E então, por que não colocamos a oração como uma prática diária? Por que não fazemos então da oração um hábito diário para nós? Para nos ligarmos à espiritualidade, para nos ligarmos aos nossos mentores, para termos um dia melhor. A oração, ela é acima de tudo um sentimento, devendo ser feito sem afetação, sem exibicionismo. A oração é aquela conversa que nós temos com Deus. Já a prece é o recurso pelo qual nós nos comunicamos com Deus. E nesse intercâmbio, nós encontramos o meio de falar com o nosso Pai, mas de uma maneira, de uma súplica, de um pedido. Então é quando nós precisamos pedir alguma coisa, nós precisamos suplicar a Deus, nós estamos fazendo uma prece. E Jesus dizia assim: quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e o vosso Pai que o vê, o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Na oração, o que Deus concederá sempre a nós, se pedirmos com confiança, será sempre a coragem, a paciência, a resignação. Também Ele nos concederá os meios
de por nossa própria conta, por nós mesmos, nós tirarmos essas dificuldades mediante ideias que nos serão sugeridas por nosso mentor, pelos amigos da espiritualidade. Há necessidade de orarmos em silêncio, expressando nossos sinceros sentimentos do coração, evitando simplesmente a repetição de palavras decoradas. Por isso sim, é que quando orarmos, nós devemos orar com o nosso coração. Joana de Ângeles dizia o seguinte: não te precipites em solicitações apaixonadas, nem crives a bondade de Deus com apelos exorbitantes. Coloca-te em sintonia com o bem e pede paz de espírito, oportunidade de serviço, sentimentos de amor e dádivas de espiritualização. Quando a divindade nega a concessão de algo que se lhe roga, certamente estará concedendo o que é de mais utilidade e melhor para o progresso do espírito. Muitas vezes estamos pedindo algo, mas não somos atendidos prontamente, exatamente naquilo que nós pedimos. Mas a espiritualidade, com certeza, nos dará a oportunidade de resolvermos esse problema. Nos dará a oportunidade de nos resignarmos com esse problema, ou de sermos resilientes com esses problemas, e de resolvermos esses problemas por nossa conta. E aí o nosso mérito será muito maior. Jesus também disse: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Olha só que interessante, porque Deus, a providência divina, já sabe de tudo que nós precisamos. Então, muitas vezes, não adianta repetirmos e repetirmos e repetirmos palavras e palavras, mas com o coração vazio. Deus já sabe aquilo que nós precisamos. A prece, ela é uma invocação, e em certos casos, é uma evocação, pela qual nós chamamos esse ou aquele espírito. Quando a prece ela é dirigida a Deus, então Ele nos enviará aqueles bons espíritos que estamos precisando. E essa prece, ela não pode alterar os desígnios da providência, mas por ela, esses bons espíritos, eles virão em nosso auxílio, seja para nos dar aquela força moral que precisamos, seja para nos sugerir os pensamentos necessários para cuidarmos dos nossos problemas. E é daí que vem aquele alívio que nós experimentamos quando pedimos em prece. Daí é que vem também aquele alívio que experimentam aqueles espíritos sofredores quando oramos por eles. A prece dos lábios, ela é uma fórmula vã quando o coração não participa dela. A prece é eficiente tanto na manifestação verbal, como naquele silêncio que temos nas nossas vibrações, quando conversamos com Deus. A prece ilumina, ela tranquiliza, ela orienta, ela consola. E nós dispomos no nosso coração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu, que é a prece. Mas então, qual seria a prece? Será que existe uma fórmula específica para a prece? Na verdade, os Espíritos não nos prescreveram nenhuma fórmula absoluta da prece. Nós temos que orar com o nosso sentimento, com o nosso coração. Mas o Pai Nosso que Jesus nos trouxe, acima dessa simples forma verbal, ele é um ensinamento completo. É um ensinamento de como precisamos nos situar perante Deus quando nos dirigimos a Ele.
sintonizando então a nossa mente e o nosso coração em cada pensamento que essa prece nos sugere sobre a mais singela forma. Notamos então que ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para conosco e mesmo para com o próximo. Mas será que nós entendemos o que falamos do Pai Nosso? Será que nós prestamos atenção naquilo que nós estamos falando? Ou simplesmente repetindo, esperando só o tempo passar, mas não estamos pensando naquilo que estamos falando, não estamos pensando no que essas palavras significam, simplesmente repetindo decorado. Já paramos para pensar o significado do Pai Nosso? Então, quando Jesus nos ensinou, Ele disse assim: Pai nosso que estais no céu. Deus é nosso Pai. E tudo no universo, desde a mais tenra erva até os astros no infinito, revelam a bondade e a sabedoria de Deus. Embora Deus se encontre em toda parte, mas só entendemos a divina presença de Deus em nós quando nos elevamos acima dos nossos pensamentos transitórios da terra e nos colocamos no céu da nossa harmonização interior, a qual nos edifica e nos eleva espiritualmente. Quando Ele diz assim: santificado seja o vosso nome, ou seja, que o nome de Deus não seja falado em vão, porque cego é aquele que não reconhece as obras de Deus, orgulhoso é aquele que não glorifica, ingrato aquele que não lhe rende graças por palavras, por pensamentos, emoções e sentimentos. Quando Ele diz: venha a nós o vosso reino, ou seja, que venha a nós o reino de Deus, nós sentimos que Deus é nosso Pai. E percebemos então que toda a humanidade são nossos irmãos. E que todos nós fazemos parte de uma grande família, que fazemos parte de um grande reino, que é o reino de Deus. E se todos são nossos irmãos, devemos ajudar a todos, devemos amar a todos. Quando Ele diz: seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu, nós que somos portadores da fé raciocinada, nós aprendemos que acima das nossas reflexões deve sempre prevalecer a vontade soberana de Deus. Quer seja nas nossas contemplações do plano físico, quer seja nos nossos ideais espirituais, que nutrimos, pois a vontade de Deus é, antes de tudo, a expressão do amor, misericórdia em nosso favor. Quando falamos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós necessitamos, na verdade, não só do pão, do alimento, que é indispensável à sustentação das nossas forças físicas, mas também do alimento espiritual, para desenvolvermos o nosso espírito. E nessa condição que somos de seres racionais, nós devemos trabalhar confiantes sempre em Deus, para o suprimento dessas nossas necessidades, para vivermos em harmonia. Se o pão físico é o primeiro alimento que aprendermos a buscar, nós temos que entender então que a oração e as boas obras, por palavras, por pensamentos, por atitudes, são o alimento do qual o Espírito não pode prescindir. E quando nós dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido, é uma reciprocidade. Nós pedimos perdão para as nossas ofensas, mas em contrapartida, nós deveremos também perdoar aquele que nos ofenderam. Porque toda a infração às leis de Deus é uma ofensa que fazemos à nossa própria consciência, e uma dívida que cedo ou tarde nós teremos que saldar. E aí entra uma outra lei divina, a lei de ação e reação,
que tudo aquilo que fizermos de bom ou que fizermos de ruim, nós haveremos de resgataremos as coisas boas que fizemos, mas também pagaremos aquele mal que fizemos ao próximo. Os Espíritos nos ensinam que a caridade não consiste apenas em assistirmos aos semelhantes nas suas necessidades, mas também através do esquecimento e perdão das ofensas. E assim estaremos nos libertando desses compromissos futuros e nos sentindo mais intensamente a misericórdia de Deus, que tem revelado as nossas faltas através da nossa jornada evolutiva. E quando dizemos, não nos deixeis cair em tentação, nós somos espíritos imperfeitos, encarnados neste planeta para expiar as nossas faltas e nos melhorarmos, progredirmos, mas nós encontramos em nós mesmos a causa primária do mal. Orar e vigiar para não cair em tentação é a recomendação de Jesus, mostrando-nos que através do pensamento voltado a Deus e ao trabalho vigilante do bem, nós daremos alimento novo à nossa mente e superaremos as induções da nossa própria inferioridade. E quando finalmente nós dizemos, mas então, Senhor, livrai-nos de todo o mal, nós temos que saber que os maiores obstáculos para vencer as tentações que nos induzem ao erro estão dentro de nós mesmos. E para nos livrarmos de todo o mal, é preciso que o Evangelho de Jesus seja como um roteiro da nossa jornada libertadora, buscando caminhar sempre para frente, para o alto. Todo cristão sabe que antes de vencer o mundo, é preciso vencer o mundo de si mesmo. E assim buscar não na terra, mas na elevação espiritual, o reino, o poder e a glória que todos almejamos, mas que só é conquistada por aquele que se identifica com os desígnios divinos. Então que possamos todos nos livrarmos, principalmente daquele mal que habita em nós. Então nós percebemos que a oração do Pai Nosso é tão grandiosa que não podemos mais simplesmente fazer a oração sem ligarmos o coração à mente. Não podemos simplesmente falar ou decorar, falar as palavras decoradas, sem nos ligarmos a Deus mentalmente com o nosso coração. E para encerrar, eu trouxe uma prece que na verdade é um poema do espírito Amélia Rodrigues e foi psicografado por Divaldo Franco. E é uma prece tão bonita que ela é muito completa. E ela diz assim: Senhor, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, por tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival da generosa natureza. Mas e os que perderam a visão? Deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim eu posso amar.
Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor e na lida. O gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me rogar por eles. Sei que em teu reino eles voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem de noite nem de dia, eu suplico por eles, sabendo que mais tarde, no teu reino, eles voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas alavancas de ação do progresso e da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham no solo, que amparam o sofrimento, estancam as lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que trabalham nestes traços como estrelas sublimes, fulgindo em meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés de renúncia que seguem humildes e nobres, sem reclamar. Mas e os que estão amputados, Senhor? Os aleijados, os feridos, os deformados, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida dolorosa da vida, hão de poder bailar e em transportes sublimes outros braços abraçar. Sei que a ti tudo é possível, mesmo que ao mundo pareça impossível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, ou escola de amor, a mansão da glória. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, ou teto amigo para me aconchegar, nem outro abrigo para me confortar, e se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir vivendo, e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi ainda: obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E vamos agora, todos aqui presentes, todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook, acomodando em seus lugares, acalmando o coração, fechando os olhos, agradecendo a Deus nosso Pai, Jesus, Mestre querido, sobre a proteção de Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo,
mentores desta casa e mentores de cada um de nós. Obrigado, Tadeu, por todas essas reflexões trazidas sobre a prece. Utilizemos a prece sincera e verdadeira para estabilizar nossos pensamentos e sintonizá-los com as vibrações do bem. E sigamos as orientações sempre atual e oportuna de Jesus, que nos pede para vigiai e orai, convidando-nos à observação de nós mesmos e de nossas predisposições íntimas, a fim de nos melhorarmos, valendo-nos do recurso da oração, para buscarmos uma sintonia mais próxima com Deus e a força necessária para vencermos as nossas tentações. Estamos aqui em uma casa abençoada, estamos em oração, em busca de ajuda, da nossa evolução, do conhecimento e da nossa reforma íntima. Desde que ligamos a esta casa, a espiritualidade avalia as nossas maiores necessidades. O passista que se coloca à sua frente é o medianeiro dessas energias do plano maior. Que a nossa fé nos transforme, que as energias de amor, de paz, de saúde e equilíbrio possam chegar a cada um de nós através do passe que estamos recebendo, mentalizando o nosso coronário acima das nossas cabeças, a porta de entrada que recebe os estímulos espirituais, passando pelo frontal, na altura da nossa testa, responsável pelos nossos sentidos, o nosso sistema nervoso, harmonizando os nossos pensamentos. E agora pelo laríngeo, energizando a nossa boca, a nossa garganta e os nossos órgãos respiratórios. Mais abaixo o cardíaco, onde pedimos equilíbrio para as nossas emoções. Junto ao esplênico, regulando a nossa circulação dos elementos vitais do nosso organismo. Abaixo o gástrico, na absorção e digestão dos alimentos. Junto ao genésico, aquele ligado aos órgãos do nosso aparelho co-criador. Vamos energizando e descendo agora pelas nossas pernas, passando pela sola dos pés, retornando pela parte posterior, subindo até o básico, harmonizando toda a nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, passando pelo bulbo, até voltarmos ao nosso ponto inicial, acima das nossas cabeças. Neste momento, gratidão. Todos aqueles que já receberam passe, agora são convocados para um trabalho de vibrações. É a oportunidade da prática do amor ao próximo. Temos a proteção dos amigos espirituais. Cada um de nós abra os seus corações, coloque os seus melhores pensamentos, para que os amigos espirituais aproveitem em favor daqueles mais necessitados. Vibremos pelo nosso planeta, procurando fortalecer pensamentos de paz, de união e fraternidade.
Vibremos pelos vários países, pelos seus governantes, pelos conflitos armados, por Rússia e Ucrânia, pelos envolvidos no terremoto da Turquia e Síria, pelas vítimas das chuvas aqui no Brasil. Vibremos por todos aqueles que se lançam no trabalho de ajuda e solidariedade. Projetemos amor, esperança em favor de alguém que esteja num hospital, aos idosos nas casas de repouso, aos moradores de rua, às crianças nos orfanatos, aos detentos nos presídios, àqueles que passam fome, àqueles desesperados na busca por um emprego, àquele que pode estar desesperado à beira de um suicídio, por ambientes em discórdia, por aqueles que enfrentam aqueles problemas principalmente de ordem emocional. Projetemos muita fé e resiliência por todos os voluntários envolvidos em ajudar o próximo, aos profissionais da área da educação, da saúde e da segurança. E voltemos agora aos nossos lares, imaginemos cada canto da nossa casa, todos aqueles que convivemos, e vibremos por todos eles, por muita paz, por muita luz. Paz também pelos nossos vizinhos, por familiares, por aqueles que temos dificuldades em conviver, pelo nosso ambiente de trabalho e por alguém que estejamos em pensamento neste momento. Valorizemos a nossa vida, a nossa família, aos nossos amigos, esta casa que nos acolhe com tanto amor. E neste momento, roguemos aos amigos espirituais, responsáveis pela fluidificação das águas, que coloque nestas águas que trouxemos. Se não trouxemos, mentalizemos os filtros, as garrafas, as caixas d'água de nossas casas, do nosso trabalho, da nossa família, para que os fluidos balsâmicos preparados pela espiritualidade possam ajudar no tratamento e melhoras, equilibrando a nossa parte física, mental e espiritual. E agora, caminhando para o final do trabalho, agradecemos pelos amigos espirituais que dirigem este trabalho, pelo Evangelho desta noite, e convido a todos que se imaginem de mãos dadas, formando uma corrente de amor e de paz, e rezemos: o Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentações, e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Que possamos abrir lentamente os nossos olhos, que tenhamos uma excelente semana,
e que estejamos na próxima terça para mais um trabalho de Evangelho, Vibrações e Paz. Uma boa noite a todos. Paz e amor em Jesus.